né? Obrigado pela presença, aos participantes interessados, obrigado aos nossos convidados. Já a professora Kavita vai falar um pouquinho dos convidados e do tema de hoje. Eu vou abrir falando um pouquinho, né, do evento, do Lab Marketing, né, porque que a gente está aqui. É a segunda jornada do Lab Marketing. Nós fizemos esse evento, realizamos pela primeira vez no ano passado, esse é o segundo ano. A ideia é reunir durante 3 dias, 3 noites diferentes, 3 temas que têm a ver com marketing, gestão de marketing nas organizações, temas relevantes, temas que estão na discussão das marcas, das empresas, e compartilhar com os nossos alunos, com o mercado, com convidados, um pouco essas discussões. E a gente sempre conta com palestrantes de alta qualidade, né, no mercado, que sempre dão um pouquinho do tempo deles para compartilhar conosco um pouco do conhecimento que eles têm nas empresas onde atuam. Ontem foi o primeiro dia. Quem perdeu, eu lamento, né? Mas aproveitem o dia de hoje e aproveitem o dia de amanhã. Tá? Eu queria falar 2 minutinhos sobre o Lab Marketing. Dentro da FIA, né, existem alguns grupos de trabalho, né, alguns programas centrados em alguns temas. O Lab Marketing é o programa que cuida dos cursos, consultoria e aspectos ligados à gestão de marketing nas organizações. Tá? E o que a gente faz? Quem são os coordenadores, os professores que estão à frente do Lab Marketing? O professor Andrés, que não está aqui conosco hoje porque ele está voltando do exterior, mas amanhã ele estará, né, no dia de amanhã na jornada, que é o coordenador, a professora Kavita, que é a vice-coordenadora, eu que sou coordenador didático e tenho envolvimento um pouco mais direto com os MBAs de marketing, e o Wildson, o professor Wildson, que está envolvido com o FIA Online e com o Coursera, que são alguns cursos que nós temos dentro do programa. Os cursos mudam um pouquinho em termos de formato, de carga horária, de perfil de público que participa, mas todos eles têm como foco central as atividades de marketing ou de branding nas organizações. Tá? Só relembrando, para aqueles interessados, nós temos 3 turmas de MBA, o início previsto agora para o dia 5 de abril, MBA de Marketing Branding e de Marketing de Serviços. Aqueles que tiverem interesse receber mais informações, pode mandar uma informaçãozinha aqui no chat, mandar um e-mail, depois a gente manda um link com um pouquinho mais de informações sobre o curso, para aqueles que tiverem interesse. Tá? E no dia 31, tá? Pós-graduação em marketing, geração de estratégia e geração de valor. E também tem uma turma prevista para começar agora, no dia 31 de março. Então, a gente tem tanto uma turma de pós, quanto 3 turmas de MBA com previsão para início, no finalzinho de março, início de abril. Tá? Muito bem, qual que é a agenda, né, da segunda jornada? Ontem nós tivemos a Carolina falando um pouquinho, e a Carolina e a Luciana, a Carolina do Itaú, a Luciana da Bain Company, falando um pouquinho sobre uma transformação digital nas empresas, demonstrando que isso vai muito além da tecnologia, tem alguns aspectos mais de propósito, de gestão de pessoas, que vem muito antes da transformação digital, né, de qualquer companhia, qualquer empresa, qualquer marca. Foi muito legal o evento de ontem. Para aqueles que não puderam participar, por favor, aguardem alguns dias que nós vamos disponibilizar o vídeo com a gravação completa do dia de ontem no nosso canal no YouTube. Tá? E hoje a gente tem o Edson e o Kevin, que vão falar um pouquinho do impacto do selo B e o ESG na estratégia de marketing, como isso impacta, como isso se relaciona com a estratégia de marketing na organização. Já vou passar a bola para a Kavita, que vai apresentar o tema de hoje e os nossos convidados. E amanhã o Alexandre Bouza, do Boticário, vai falar um pouquinho sobre desafios e tendências na gestão de marcas. Então, já deixo um convite para aqueles que puderem e quiserem participarem amanhã, por favor. Tá? Então, era basicamente essa breve apresentação que eu queria fazer nesse início. Já vou passar direto a bola para a professora Kavita, e a Kavita vai, né, iniciar os trabalhos relacionados ao tema de hoje. Por favor, Kavita. Obrigada, Marcos, pela apresentação. Achei muito bacana a gente ter esse panorama da jornada. A gente começou essa ideia desse evento da jornada no ano passado, em 2021, no começo do ano também, e a gente gostou muito de iniciar o ano, né, justamente falando sobre essas tendências de marketing. A gente comentou sobre isso ontem também, então, por isso que a gente gosta de começar antes dos nossos cursos começarem, né, a gente ter esse início de ano, passadas as férias, fazer essa oxigenação, né, de entender um pouquinho para onde que o marketing está caminhando, né, as discussões sobre marketing e quais são as interconexões. E, como algumas pessoas sabem, o Marcos com certeza sabe, né, a minha linha de pesquisa é justamente em sustentabilidade e marketing, né, a parte de consumo sustentável, inovação para sustentabilidade dentro das organizações e como isso muda muitas vezes o portfólio das organizações.
Então, hoje, para conversar com a gente tem o Edson Igo, que é CEO na Danone Brasil. Ele é formado em publicidade pela FIAN e tem MBA em Bruxelas pelo MCE. Ele tem uma vasta experiência aí no setor farmacêutico e de nutrição, né, aqui já na Danone, e ele tem também aí uma boa experiência internacional, né? E o Keivan Macedo, que é diretor de sustentabilidade no Grupo Natura, né, Natura & Co, onde ele trabalha já tem mais de 15 anos, já passou também aí pela Unilever, e ele é formado em gestão e marketing, né, pela Unicamp, além dos cursos de pós-graduação também. E a conversa de hoje com os nossos convidados vai ser justamente sobre as empresas B, ambas essas empresas são, né, B Corps ou B Corporations, né, e a aposta das empresas no ESG, que a gente vem vendo essa aposta cada vez mais intensa, né, e acho que o foco acaba sendo a discussão justamente nessa questão do ESG. E também sobre como que o consumidor, né, ele está cada vez mais consciente das suas escolhas, ele tem justamente buscado marcas que estão se posicionando para essa era de consumo com propósito. Então, como isso tem impactado a estratégia das organizações. Então, quero agradecer aos nossos convidados por terem aceitado o convite para estar aqui hoje à noite com a gente, e sem mais demora, eu vou passar a palavra para o Keivan para iniciar a apresentação. Keivan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kavita. Obrigado, professor Marcos, pela introdução. Prazer, Edson. A gente está dividindo o painel hoje. Quando a Kavita fez o convite, aceitei prontamente, porque a gente já fez várias trocas, né? Uma vez ela fez um estudo sobre a Natura e depois eu estava fazendo um dos cursos que eu lecionei, a gente também trocou um pouco de experiências para ver quais seriam as possibilidades, né, que eu poderia agregar naquilo que eu estava fazendo. E eu acho que o tema tem muito a ver um pouco com o posicionamento que a Natura tem adotado na sua história e o que ela se posicionou principalmente na virada, né, quando a gente fala 2019, então por isso eu coloquei esse título, né? Sua marca está pronta para a era do consumo com propósito? Então a gente vai discorrer um pouco e claro que depois tem a apresentação do Edson e depois a gente vai ter um espaço, né? Então fiquem à vontade para colocar seus comentários, dúvidas, para a gente endereçar no final. Essa é uma foto icônica e a gente fica num momento de nostalgia, né? Porque desde que quando começou a pandemia a gente não pôde voltar aos escritórios, a gente tem ido muito pontualmente. Esse é um escritório que foi feito em São Paulo, é um escritório recente, né? 2016 foi feita a inauguração, que é o NASP. Essa escada em laranja é muito icônica e aí tem esse espelho d'água e do lado direito ali ao fundo é o refeitório. Então, queria começar a apresentação trazendo um pouco da realidade do mundo, né? Não vou fazer nenhuma apresentação institucional da Natura, imagino que a maioria das pessoas conhece, mas para quem não conhece o grupo Natura & Co, ele, além da marca Natura, ele ainda tem a Avon, tem a The Body Shop e tem uma empresa australiana chamada Aesop, que tem uma loja aqui em São Paulo. Então, quando a gente olha essa foto traz para a gente um pouco do panorama do mundo, principalmente nos anos recentes, né, de toda uma discussão em relação ao tema ambiental da poluição de plástico nos oceanos, né? A gente vê uma série de dados que falam, né, que a gente em 2040 vai ter mais plástico do que a gente tem de peixes nos oceanos e uma série de mobilizações que foram feitas principalmente a partir dessa imagem. Eu também selecionei uma imagem aqui que eu fiz em 2 momentos, né, porque essa foto, a Greta, na época estava com 16 anos, obviamente foi passando os anos e ela continua com a sua campanha de ativismo, até não só com o movimento jovem do Fridays for Future, mas ela também talvez tenha sido a personagem mais jovem da história, né, da capa da revista Time, que traz um pouco dessa mobilização. E tudo isso acho que tem muito a ver, né, com essa era de propósito, cada vez mais os consumidores, ou cada vez mais a sociedade se posicionando ainda mais com o advento, né, das mídias sociais, trazendo um pouco de questionamentos. Então, aquilo que às vezes demorava mais tempo para as empresas serem acionadas, hoje, com o advento das mídias sociais, tem uma reverberação e tem uma escalonada muito exponencial. E aí, é claro, sempre vem a pergunta, né, o que as marcas têm a ver com todo esse movimento, né, do que tem acontecido. E aí eu quero trazer essa primeira reflexão, né, quando a gente fala da questão de empresas, consumidores, e aí no meio tem esse tema que eu chamei de causa e propósito.
Se a gente imaginar no passado, né, sempre houve aquela relação mais tradicional, né, da empresa vendendo os seus produtos e seus serviços para um consumidor que, obviamente, não tinha, às vezes, muita escolha e que, normalmente, às vezes, não tinha muitos requisitos, né? Cada vez mais, os consumidores, obviamente, são segmentados pelas empresas para que elas possam entregar produtos e serviços adequados às necessidades dos seus clientes, mas cada vez mais se percebeu que precisava ter um elemento que tangibilizasse, né, uma coisa que ia além daquilo que se presta em produtos e serviços. Eu gosto muito de usar essa imagem, né, que traz aquela relação tradicional e que cada vez mais ela tem esse elemento de causa e propósito como um direcionador, um norte, né, seja para a empresa ou para o consumidor, e claro, numa relação de as empresas buscam trabalhar causas e propósitos que são alinhados com os seus consumidores. E numa teoria, né, do triângulo, cada vez mais que a gente se aproxima, né, com o topo do triângulo, a gente está dizendo que a base, né, dessa pirâmide ela fica cada vez mais estreita. Então, esse engajamento que a gente tem com o consumidor, ele se torna mais forte quanto mais a gente trabalha um elemento de uma causa ou de um propósito comum. E, claro, as marcas cada vez mais, elas querem, né, fazer esse propósito, todas levantam a mão dizendo, não, eu quero aderir a essa agenda. E quanto mais a gente vê hoje nessa agenda, né, do movimento do ESG, mais e mais as empresas se colocam nessa posição, mas será que realmente elas têm uma agenda de consistência e coerência para participar desse movimento? Claro que o posicionamento da marca exige, obviamente, quando ela põe independente se ela tem produtos ou serviços, ela exige responsabilidade daquilo que ela está colocando no mercado. Ela tem que zelar pela credibilidade dos seus bens e dos seus serviços e seus produtos que ela está oferecendo. Ela tem que também, no seu posicionamento de marca, também ela precisa ter autenticidade. Cada vez mais o consumidor consegue detectar quando a empresa está indo numa onda ou quando ela genuinamente ela absorve. E ela precisa ter legitimidade. E legitimidade, né, a própria palavra traz, né, o final dela, idade, né, o tempo vai trazendo a legitimidade que ela tem para trabalhar nessas determinadas ações. Claro que quando a gente olha a publicidade, né, ela pode ser um veículo e deve ser um veículo de ampliação de consciência. E cada vez mais, se a gente for olhar, para quem, obviamente, tem mais experiência, né, para não falar quem tem mais idade, sabe que no passado a gente tinha muita propaganda em relação à parte de cigarros que foi totalmente proibida, né, no veículo das mídias de televisão. E quando você olhava, era uma propaganda que não tinha nada a ver, né? Falava de um estilo de vida, né? E que quando você olhava, não trazia toda a consciência, né? Em relação aos malefícios do cigarro. E hoje em dia tem a regulamentação de que a comunicação para a parte de cigarros é obrigada, né? No rótulo, na parte posterior, de trazer imagens bastante chocantes para tentar, né? Fazer uma maior conscientização. Então, a comunicação, ela sempre foi pautada num elemento de você ter criatividade, né, daquilo que você faz, das suas peças de publicidade, de comunicação, independente de qual meio você está fazendo. Mas cada vez mais é necessário que você traga o elemento da simplicidade. Ela tem que ser mais objetiva, tem que ser mais direta, com menos elementos, não só por um movimento minimalista que a gente vê cada vez mais emergente, mas também para facilitar, porque às vezes você tem públicos do seu produto, do seu serviço heterogêneos. Então, quando você simplifica, você facilita o entendimento. Claro que ela tem que ter um elemento de conectividade, qual é aquele gancho que faz o despertar a atenção daquele consumidor ou daquele potencial consumidor quando ele está vendo está entrando em contato com essa comunicação. Então, claro, né, como é que você preenche, né, essa necessidade que o consumidor tem. A comunicação, e esse elemento de conectividade que eu trago, claro que ela tem que ser divertida, ela tem que ser direta, ela tem que ser inusitada, porque, obviamente, parte dessa conectividade vai ser por um elemento disruptivo, mas cada vez mais ela tem que ser inclusiva. E aí existe um momento de como você consegue colocar isso de uma maneira autêntica e genuína. A conectividade também pode ter um elemento provocador, né? Um elemento ativista, um elemento engajador, mas também ela pode servir de um movimento
educativo, né? Como a gente viu as marcas se posicionando, principalmente quando a gente fala da parte de coleta seletiva, principalmente as marcas de produtos para o público infantil, como você pode fazer essa conexão da nova geração que nasce com uma nova mentalidade, né? Muitos de nós aqui, ou pelo menos da geração mais antiga, era muito comum jogar, descartar pilha em lixo comum, eletrodoméstico, não tinha nenhuma preocupação do que deve ser feito, do que pode ser feito, né? E aí eu trago a questão de que o objetivo final, quando a gente olha dessa questão da marca, do posicionamento da marca, da comunicação, o objetivo final, claro, de qualquer empresa é gerar desejabilidade, né, dos seus produtos e serviços, e quanto mais ela conseguir trazer o elemento de aspiracionalidade, mais ela consegue ter um posicionamento de maior agregação de valor, né? E aí eu trouxe 3 exemplos que a Natura fez para trazer um pouco, né? A foto fala por si só de uma questão de inclusão, mas mais que uma questão de inclusão do ponto de vista do casting que a gente usa, é uma questão da autenticidade de trazer uma causa por trás, um propósito, né? E aí, obviamente, cada vez mais no advento das redes sociais, a gente tem as hashtags. Então, sou mais que um rótulo. Justamente para trazer, e se a gente for olhar do ponto de vista estético, né? As mulheres aqui representadas são mulheres que representam o dia a dia, seja de uma questão da sua raça, seja uma questão do seu estilo de vida, seja uma questão até mesmo da questão de que cada vez mais na sociedade a gente tem pessoas portadoras com deficiências e que são inseridas e devem ser inseridas naturalmente na sociedade, não só por uma questão de cota, né, que existe hoje em dia na legislação brasileira. Um segundo exemplo aqui, quando a gente olha, é uma hashtag Viva Sem Vergonha. Seja do ponto de vista de trazer a sua beleza natural, e cada um tem a sua beleza, a Natura tem uma causa que a gente trabalha chamada Cada Pessoa Importa, mas também do ponto de vista de se assumir, né? Principalmente as mulheres na pandemia, né? A gente percebe que assumiram não só o tipo do seu cabelo, mas também a coloração do seu cabelo ao passar do tempo, né? Quantas delas assumem que dizem, meu cabelo está grisalho e eu não vou fazer a pintura do meu cabelo. Então, como é que eu uso, né, os produtos daquilo que me deixa bonita, que me sinto bonita, sem necessariamente seguir algum padrão. Ao mesmo tempo, a gente vê um adverso, né, e a fala, né, e o gesto, né, acaba complementando a hashtag, de como tem uma nova masculinidade, seja uma masculinidade que demanda e quer ter o cuidado, como no passado era muito restrito ao público feminino, e cada vez mais o advento, né, de produtos genderless, né, sem gênero, que são direcionados para homens e para mulheres, e ao mesmo tempo reconhecendo o papel. Uma das marcas icônicas que a Natura tem desde 1995 se chama Mamãe e Bebê, e é uma marca que procura trazer o vínculo e a relação que tem da mãe com o filho, através, inclusive, de um manual de massagem, e cada vez mais a gente percebeu do novo papel do homem, né, nos tempos modernos, e por que não ter a linha papai e bebê? Na verdade, os produtos são exatamente os mesmos, a única diferenciação é que na linha mamãe e bebê, a mochila do kit é uma mochila mais para usar tiracolo, e no caso, é uma bolsa tiracolo, e no caso da papai e bebê, é uma mochila para se usar nas costas. Então, uma pequena adequação, mas que, no fundo, os produtos são exatamente os mesmos. E a Natura trouxe esse elemento de como assumir essa questão de gerar impacto positivo e de reposicionar a marca, criando 3 grandes causas, né? A causa da Amazônia Viva, por toda o trabalho que a gente faz com as comunidades extrativistas, principalmente na região amazônica, principalmente com a marca Ecos, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente expande, né, toda a preocupação desse elemento de circularidade, com uma causa chamada Mais Beleza, Menos Lixo, e a última causa que eu já acabei divulgando, sobre Cada Pessoa Importa, né, um elemento social, não só de inclusão, de valorização da diversidade, não só no nosso quadro de colaboradores, mas também na nossa força de vendas, e, obviamente, reconhecendo que isso faz parte do universo dos nossos consumidores. E, claro, quando a gente pergunta, a grande ponto é o que uma marca de beleza pode fazer para o mundo? E a gente percebeu que são as escolhas dos nossos produtos, como é que a gente se posiciona, como é que a gente faz as nossas escolhas, e como é que a gente também demonstra parte da nossa preocupação, que vai além, obviamente, da prosperidade
dos resultados econômicos, mas como é que a gente integra na agenda a parte socioambiental. E claro que a gente entende que isso é necessário uma mudança sistêmica que começa dentro da empresa, mas que, obviamente, ela faz um convite, um engajamento para os seus colaboradores, mas além para os seus consumidores, e, de certa forma, que, obviamente, ela faz uma reflexão para a sociedade civil em geral. E é por isso que a gente entendeu, em 2014, que faria sentido a gente se tornar uma empresa B, de acreditar em fazer uma melhor forma de negócios. O B vai como benefit companies, né, ou seja, vai além da parte dos resultados econômicos. Na época, a Natura se tornou a maior empresa B do mundo, né, a primeira empresa listada de capital aberto a se tornar uma empresa B. Haviam outras empresas que eram de capital aberto, mas que tinham feito o capital aberto depois de que já eram empresas B. E a gente depois, por uma época, perdeu esse título, e depois, na recertificação de 2020, voltou a ter o título como grupo, né, Natura &Co, de maior empresa, mas, para ser muito sincero, o que importa para a gente não é, somos a maior empresa, é que cada vez mais, e aí o Edson vai ter a palavra depois para compartilhar o caso da Danone, empresas de grande porte trazendo essa reflexão de como a gente incorpora, né, uma gestão integrada naquilo que a gente faz modelo de negócio, né? Então, como é que a gente torna um mundo cada vez mais inclusivo e uma economia cada vez não só inclusiva, como mais sustentável, para que seja para trabalho de todos. Então, acho que esses são alguns lemas, e perdão por não ter tido a delicadeza de fazer a tradução do slide anteriormente. E aí eu queria trazer um pouco, né, porque as pessoas sempre têm a dúvida, e essa sequência desses slides, vocês podem olhar na parte superior, exatamente quando a Natura foi adquirindo as outras empresas na ordem cronológica, né, em 2012 para 2013 a Aesop, 2017 a Body Shop, 2020 a Avon. E aí, quando a gente adquiriu, depois de adquirir a Body Shop, a gente decidiu tornar a empresa oficialmente um grupo, e aí se chama Natura &Co. E o Co não é de company, né? É de coexistência, colaboração, cooperação. O nosso propósito é cultivar beleza e relacionamentos para viver e trabalhar melhor. E, claro, a nossa aspiração é inovar continuamente para promover um impacto econômico, social e ambiental. A gente vê na parte de baixo do slide que os fundadores de cada uma das empresas, obviamente a fundadora da Body Shop e o fundador da Avon já não estão mais vivos, mas de como eles trouxeram, cada um no seu tempo, uma nova crença e um novo conceito disruptivo para o mercado e que trazem, né, um forte relacionamento com o que a gente hoje vê, né, nessa agenda econômica, social e de governança do famoso sigla do ESG. E, para finalizar, a gente fez em 2020 o anúncio do que a gente chama de Visão 2030, que a gente denominou de Compromisso com a Vida, né? O nome Compromisso com a Vida veio muito no momento da pandemia, era uma visão que era para sair no final de 2019, ela foi idealizada justamente para que as empresas do Grupo Natura &Co tivessem um mínimo denominador comum. Cada empresa tem a sua independência, tem o seu posicionamento de marca, apesar de todas elas trabalharem no mercado de beleza, mas que, ao mesmo tempo, é o que a gente vai ter de uma agenda comum. E a gente criou essa agenda não foi lançada em 2019, no final de 2019, justamente porque a gente estava para fechar a aquisição da Avon, e a gente entendeu que a Avon tinha um papel super relevante e a gente precisava ser inclusivo, inclusive de ter a Avon dentro dessa jornada. Então, vocês podem ver que são 3 pilares, que o primeiro pilar é muito relacionado à parte ambiental, né, de crise climática e proteger a Amazônia, com os temas de emissão de carbono, com os temas de Amazônia, com o tema de biodiversidade. O segundo pilar muito social, né, de defender os direitos humanos e sermos mais humanos, tanto olhando o nosso público, que a gente chama de nossa gente, a nossa rede mais ampliada, que são os nossos representantes e consultoras, porque a gente trabalha majoritariamente no modelo da venda direta, e a nossa cadeia de fornecedores, né, tanto, obviamente, elevando ainda e alinhando a nossa política de direitos humanos em relação aos princípios das Nações Unidas, mas também, obviamente, como garantir não só a rastreabilidade e certificação das nossas cadeias mais críticas. E o último elemento é um elemento que a gente tangibiliza através dos nossos produtos, né? Como é que a gente abraça a circularidade e abraça a regeneração, seja das nossas embalagens, das nossas formas, e um grande compromisso de que a gente entende, que conecta com o primeiro pilar, né? De que soluções regenerativas vão ser aquelas que vão contribuir para os nossos compromissos que a gente tem em relação a mudanças climáticas.
Se eu não fui traído, esse é meu último slide. Muito bem, vou parar de interromper, de projetar. E depois, obviamente, no final, a gente pode conversar como é que a gente, no dia a dia, tem mais exemplos práticos dessa gestão integrada e os benefícios que a gente entende ao se tornar uma empresa B Corp. Excelente, Keiva. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação e por compartilhar aí um pouco da estratégia da Natura e das outras marcas, né, dentro do Natura &Co. Edson, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Kavita. Boa noite, Marcos, Kevin, e a todos que estão aqui presentes. Obrigado aí pela presença e principalmente pelo convite de estar aqui nesse evento e dividir essa sessão aqui com o Kevin da Natura, que, aliás, é uma empresa que eu admiro bastante, viu, Kevin? Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Há anos sou consumidor de Natura e eu acompanho bastante o trabalho de vocês aí, tá? Parabéns mesmo. Deixa eu ir direto aqui para uns slides que eu preparei, mais para mim guiado que criar qualquer tipo de apresentação corporativa. Bom, eu sou um cara que acredito muito nessa agenda de propósito, e eu vou além. Eu acho que essa sigla, né, ela vai muito mais do que o impacto, né, que ela causa nos produtos, mas também nas pessoas que trabalham nessas organizações, porque elas geram um engajamento que é muito importante para a marca e muito importante para a forma como a gente chega para o consumidor. Então, eu vejo isso como um diferencial competitivo também. Falando um pouco da Danone, né? Para quem não conhece a Danone, a gente vem de uma fusão, né? Agora, mais recentemente, em outubro de 2021, onde a gente fundiu as 3 unidades de negócio que a Danone tinha no Brasil. Uma que é a mais conhecida, de iogurtes, que a gente chama de EDP, Essential Dairy Plant-Based, temos produtos à base de lácteos, mas também de proteína vegetal. A divisão de águas, que em São Paulo, aqui no Sudeste, é a marca Bonafont, mas globalmente a marca Evian. E a terceira divisão é uma divisão de nutrição especializada, para quem já entrou ou teve algum conhecido na jornada dos 1000 dias, né, que a gente chama, fórmulas infantis, que a gente tem, produtos para uso hospitalar, produtos para longevidade ativa também. Então, é uma parte do negócio que é mais especializado para nutrição médica especializada. Então, essas 3 divisões se fundiram em uma. Eu tive o prazer aqui, então, voltando da Austrália, onde eu vivi alguns anos lá, para coordenar essa integração desses 3 negócios a partir de outubro, oficialmente outubro de 2021, mas já trabalhando há alguns meses para a preparação dessa transformação e fusão dessas unidades. Bom, a Danone, né, ela tem uma história que eu acho muito, muito bonita, né? Que esse senhor que está aí na foto é o Antoine Riboud, é o fundador da Danone, e ele, lá em 1972, num evento em Marseille, ele fez lá um discurso que está completando aí 50 anos, né? Que, aliás, a gente vai celebrar esse evento, esse grande discurso dele. Ele falou, entre outras coisas, algo assim do tipo que a empresa ela vai além, né? A responsabilidade dela vai além dos portões da fábrica ou da porta do escritório, e que a gente vive numa vida só e num planeta só. E aí ele também falou uma coisa, isso, né, gerou uma missão que a Danone desde então tem no seu DNA, que é o duplo propósito, que basicamente diz o seguinte: uma empresa nunca vai prosperar se ela não tiver um duplo propósito, econômico e social. O econômico para o acionista e social para o seu ecossistema. Então, com essa missão e esse discurso, né, essas frases, eu diria que ele fundou a questão do ESG, né? Porque isso, para mim, é ESG puro, né? E aí a gente, então, desde então, a gente vem trazendo isso, e mais recentemente,
questão de uns 8 anos atrás, a Danone trouxe essa outra, essa mirada, né, de ESG, e simbolizou isso numa frase, no propósito que a gente tem, que é One Planet, One Health, que é basicamente a questão de que a saúde do planeta e das pessoas está totalmente interligada, né? E que cada vez que a gente come e bebe, a gente pode votar pelo mundo que a gente quer viver. Basicamente é o seguinte: você escolhe uma marca na gôndola e você já está escolhendo que mundo que você quer viver. Essa marca está comprometida com a sustentabilidade do planeta, ela tem uma governança de responsabilidade, ela tem impacto na comunidade, e por isso, então, ela tem essa conexão com o ESG. E o propósito, né, da Danone é levar a saúde por meio da alimentação para o maior número de pessoas, né? Saúde do planeta e das pessoas, com o tema de alimentação, né, nutrir, e para o maior número de pessoas, que tem a ver com geografia, mas também com inclusão. Muito bem. Então, de onde vem isso, né? Como é que a gente evolui como Danone, né? Basicamente, a gente tem os objetivos sociais de desenvolvimento sustentável, né, das Nações Unidas. A gente tem aqui os 17 objetivos que alguns de vocês já devem conhecer. E a Danone, o que ela fez, né? A gente se comprometeu em 2005 e colocou isso como um objetivo para 2030. A gente quer ajudar a atingir esses objetivos, né? E como? Então, o que a gente fez, né? A gente traduziu esses objetivos de desenvolvimento sustentável em 9 objetivos da Danone. Então, tem 3 blocos de 3 objetivos aí: gestão de negócio, né? Modelo de negócio, de marcas e um modelo de confiança, tá? Então, esses 9 objetivos, elas estão incrustados nos nossos objetivos, inclusive de bônus, né, de cada um dos executivos e gerentes na Danone. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a agenda de B Corp, né, que vocês veem aí na coluna azul à sua esquerda. A gente tem hoje metade do faturamento da Danone já certificada como B Corp. E a gente tem um objetivo aqui, até 2025, ter 100% de todas as subsidiárias do mundo da Danone sendo certificadas com o B Corp. O Brasil já está certificada há 1 ano, nós somos B Corp, e isso nos trouxe muito trabalho, é verdade, mas muita satisfação em ter essa certificação e entrar aí na liga da Natura e entre outras empresas também, que nos deixa bastante felizes. Então, vocês veem aqui que tem uma questão bastante importante. Falando de B Corp, então, obviamente, né, a certificação, ela traz, primeiro, um reconhecimento de tudo que a gente tem feito lá desde 1972. Então, é uma certificação que vem a corroborar com tudo que a gente fez, isso nos deixou bastante felizes. Então, ele traz também uma série de responsabilidades, né? A gente tem um modelo de negócio de impacto, uma governança que tem que ter um caráter de sustentabilidade, né, de responsabilidade, de como a gente conduz os negócios, em termos de reputação, mas também de impactos, né? Dar um exemplo aqui: a gente faz 2 anos que a gente lançou um programa de certificação dos nossos fornecedores, do ponto de vista de governança. Então, antes disso, a gente tinha lá umas cláusulas em contrato com os nossos fornecedores que eles não poderiam ter trabalho escravo, por exemplo. Então, a gente tirou isso de um discurso, né, de uma cláusula de contrato, e agora a gente está indo certificar o fornecedor para ver se ele tem realmente práticas éticas, evidências de que ele tem essas práticas éticas, e se não tiver, se não cumprir o checklist, a gente descredencia esse fornecedor e a gente não trabalha com eles, tá? Então, para vocês entenderem o quão sério é essa agenda. Dos trabalhadores, né, a gente tem essa questão de diversidade. Hoje, 52% dos cargos gerenciais são ocupados pelo sexo feminino. A gente tem aqui, a gente acabou de fazer um censo
8% da nossa população de colaboradores se declararam LGBTQIA+. A gente tem aqui uma jornada bastante ativa, intensa, para essa diversidade. E o mais legal de tudo, o salário de um homem e de uma mulher na mesma posição é igual. Tá? Então, isso também é uma outra coisa importante para a gente. Em relação com a comunidade, a gente, como eu falei lá atrás, né, o Antônio Ribot falava que nenhuma empresa prospera se ela não tiver o propósito econômico e social, e aí está o aspecto de comunidade, eu vou dar um exemplo aí na frente, e tudo isso, né, tem a ver com o planeta, né? Não adianta nada a gente ter saúde, a gente ter governança, tudo se a gente não cuida do planeta, né? E aí ele falou lá atrás, só temos um planeta só, onde a gente vive. Então, esses são os 5 elementos da certificação B, e a gente passou por um escrutínio fortíssimo, né? Acho que a Natura pode confirmar isso, o Keiva, não sei se você teve a oportunidade de passar por isso, eu passei de 2020, e é bem importante a gente saber que todos esses critérios foram levados em conta na nossa certificação. Bom, aqui algumas iniciativas, tá? Tem várias iniciativas, e essas são as que deixam a gente bastante orgulhosos. Esse projeto Flora é um projeto que a gente lançou há questão de 2 anos. Basicamente, o propósito é proteger o solo, capacitar a nova geração de agricultores, fazendeiros e promover o bem-estar animal. O leite, vocês sabem que é a nossa principal fonte, né? A nossa principal matéria-prima. E 70% do leite que a gente usa na produção de iogurtes e nas nossas fórmulas, ela vem de fazendas de familiares, do pequeno produtor. Tá? Então, a gente tem todo um programa de capacitação desses fazendeiros, da capacitação técnica deles para ajudar eles a terem uma melhor produtividade. E também a gente está fazendo aí um trabalho numa fazenda em Minas Gerais, onde a gente tem a nossa fábrica, em Poços de Caldas, que ajuda a melhorar o solo e o pasteio, né? A alimentação da vaca, ela faz com que a qualidade do leite seja melhor, né? E com isso a gente vai ter um iogurte melhor também. Então, esse é um exemplo que a gente faz, upstream, né? Para o fornecedor, melhorando a vida desses fornecedores, mas não com caridade, sim melhorando aqui o trabalho deles também. Quiteiras, esse é outro trabalho também que deixou a gente muito, muito orgulhoso. Acho que tem aqui uma inspiração das promotoras aqui da Natura. Quiteiras, por quê? Porque a gente fornece kits da Danone e elas são 5.500 quiteiras no Nordeste, começou no Nordeste, Fortaleza, mas hoje está em Minas Gerais, em São Paulo, no interior do Rio de Janeiro também, que é o seguinte, elas compram o nosso produto, elas montam um kit e revendem isso para a comunidade onde elas vivem, né? Então, a gente aqui está fomentando o empreendedorismo dessas mulheres, que muitas delas são mães, e elas são empreendedoras, né? Então, hoje, uma receita, uma geração de receita delas está em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, e isso ajuda muito no dia a dia, né, na vida delas e também na comunidade. A gente está levando aqui o nosso produto que a gente acredita que tem um impacto de saúde também. A nossa fábrica de produtos de nutrição especializada, lá em Poços de Caldas, ela foi a primeira fábrica no mundo da Danone a ter essa certificação tripla da Carbon Trust. Então, a gente reduziu significativamente o consumo de água, a gente é autossustentável, toda a água da chuva é coletada e utilizada na infraestrutura da fábrica. A gente zerou a emissão de resíduos no aterro, e vocês podem ver aqui no estacionamento tem as placas de captação de energia solar, e toda a energia da planta ela é a partir de energia solar. Tá? E para quem é de São Paulo, provavelmente tenha visto essa garrafa aqui da Bonafonte. Essa garrafa ela é 100% reciclada a partir dos galões aqueles de 10 e 20 litros que tem nas residências. Elas têm uma vida útil como a garrafa, né, de galão, e a gente então está reciclando essas garrafas para voltar para o mercado como garrafa de 1 litro. Tá? Só um detalhe interessante aqui, outro dia eu estava falando com uma pessoa e ela falou, poxa, vocês da Danone
vocês estão nesse segmento de água, e, pô, essa coisa de garrafa plástica boiando no mar, né? É um troço que não é legal, né, para vocês, né? É um impacto na imagem que não é positivo. Eu falei, olha, é uma perspectiva das coisas, mas eu consigo ver de uma outra forma. Você só consegue resolver o problema se você estiver dentro dele. E a partir daí, então, que a gente tem essa motivação, sabe? De saber que tem uma questão de impacto aí. Essa garrafa ela é 100% reciclada de um outro galão, e as garrafas da Bonafonte, aquelas de 500 ml de 1,5 litro, também, elas são recicladas. Ou a gente recicla ela, ou a gente compra o crédito. Então, toda garrafa é reciclada, da Bonafonte. Bom, só para finalizar, então, a gente tem, né, você falou aqui de uma empresa com propósitos, e a gente refez esse trabalho aqui em 2021, a partir dessa fusão. A gente tem esse exercício de cultura, que eu sou um adepto, né, um fã, e eu acho que a cultura ela traz um elemento de engajamento dentro da organização, mas também ela tem um impacto e é um diferencial competitivo também. Então, a gente parte de 3 crenças importantes, né, que a alimentação é o principal parceiro da saúde, que a água é um alimento importante para a gente e para o planeta, e que a saúde não pode sobreviver sem o prazer, né? Aquela coisa de comer com os amigos, de estar junto com os amigos. Então, a gente tem esse propósito de transformar a vida dos brasileiros com uma alimentação que leve saúde e prazer, com sustentabilidade para o maior número de pessoas. E aqui do lado direito, rapidamente, a gente tem os 6 princípios, desculpe, que nos guia, né? Que ao praticá-los, a gente está praticando a cultura. Então, a gente tem aqui inovar para liderar, qualidade é um bom negócio, como indústria de alimento, qualidade não é algo inegociável, né? Qualidade dos nossos produtos. Sustentabilidade é um bom negócio, e aqui tem esse jogo, né, de sustentabilidade do planeta e sustentabilidade do negócio, no sentido de ter uma governança que permita que a gente tenha uma sustentabilidade também em termos de reputação. Gente, não tem 2 iguais, esse é o elemento de diversidade. Sempre dá para ser mais leve e ágil, essa questão de trazer a leveza nas relações entre nós, né, na empresa. E o 6º tem a ver com essa questão da cocriação, da cooperação que foi mencionada há pouco, que é juntos somos mais e melhores, né? Essa coisa de trabalho coletivo. E a nossa aspiração, gente, que a gente quer ser a empresa que todos querem ter por perto, né? Porque a gente tem uma marca forte, porque a gente tem produtos bons que a gente quer transformar, sejam elas profissionais que queiram ingressar e estar junto com a gente, fornecedores, clientes, consumidores, parceiros, enfim, a gente quer fazer parte de uma comunidade e ter um impacto não só na saúde das pessoas, como também do planeta. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma apresentação bastante curta que tenta trazer aqui um pouco da história da Danone, como ela se conectou com a agenda de ESG e como a gente quer levar isso nas marcas e também como a gente engaja, né, toda nossos colaboradores em torno desse propósito, que eu acho super, super bacana. Era isso. Obrigado aí pelo tempo. Espero não ter... sobrou um tempinho para a gente bater um papo ainda. Valeu, obrigado. Sobrou sim, Edson. Muito obrigada pela sua apresentação e por compartilhar essas iniciativas que a Danone vem tocando, né, vem desenvolvendo aí nas suas estratégias organizacionais, empresariais e junto à sociedade também, né? Eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça, conforme eu fui vendo a apresentação de vocês dois, sobre uma outra questão, quando a gente vem falando desse consumo com mais propósito, né, e a gente pega os estudos de consumo sustentável, a gente geralmente tem uma das principais barreiras que os consumidores enxergam hoje, quando a gente faz as pesquisas, que eles relatam, e isso deve aparecer nos estudos que vocês encomendam também, que eles falam assim, uma das grandes barreiras para eu consumir é preço. Né? Muitas vezes, eu quero consumir com mais propósito, eu estou vendo o mundo todo caminhando nessa direção, estou vendo as empresas colocando mais produtos sustentáveis nas prateleiras, como opções de mercado, né, para eu poder consumir, mas muitas vezes eu me deparo, quando eu vou comparar com outras marcas,
com marcas mais caras. A gente vê que as empresas vêm se esforçando de forma muito intensa em buscar uma equiparação de preço e buscar uma forma de trazer a base da pirâmide para consumir de forma mais sustentável, né? Não quero falar necessariamente de massificação, porque isso pode trazer uma outra conotação, mas é isso, é como a gente leva esses produtos para a base da pirâmide. E eu sei que ambas as empresas têm iniciativas nessa direção. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que a Danone e a Natura vêm fazendo nesse sentido. Não sei, quem começa? Talvez o Kevin, que falou primeiro, e depois o Edson. Pode ser. Bom, acho que o primeiro ponto para a gente ressaltar, né, eu sou engenheiro de alimentos de formação, então toda vez que você vai no supermercado, é impressionante, né, como os produtos de baixa contribuição nutricional são acessíveis, né? Não vou citar marcas, não vou citar categorias, mas assim, é impressionante. E como a gente, né, obviamente por ser engenheiro de alimentos, eu sei os 3 itens mais baratos na indústria de alimentos são água, sal e açúcar. E aí, finalmente, a Anvisa está se posicionando, né, para ter um trabalho de diminuir o teor de açúcar e sal nos produtos, porque ficou realmente exagerado, né, quando a gente olha. Então, acho que primeiro é realmente a gente conseguir posicionar os preços, né, que não são produtos não sustentáveis da maneira que eles deveriam ser. Não é que o sustentável é caro, é que o não sustentável é barato demais, porque muitas vezes é muito subsidiado. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é o papel do consumidor. Eu fiz, inclusive, aquela palestra que a gente fez uma troca, Cavita, era justamente sobre isso, né? Como é que a gente tem um consumidor que cada vez mais exige, porque no final o que aconteceu é que as empresas tiveram que, para manter o seu posicionamento de preço, tiveram que fazer 2 elementos, um deles é de redução de qualidade ou de redução de quantidade, a tal ponto que a Anvisa precisou fazer uma regulamentação para sinalizar para o consumidor que, olha, esse produto teve o seu peso diminuído, e aqueles produtos mais tradicionais, né, caixa de bombom de 400 gramas, barra de chocolate de 200 gramas, né, estou falando só produtos que não são do portfólio da Danone para não ter nenhum conflito, não existe mais, não existe caixa de bombom de 400 gramas, não existe barra de chocolate de 200 gramas, aliás, a barra de chocolate virou quase consumo individual, de tamanha redução de peso que aconteceu. Então, acho que tem um lado do consumidor também se posicionar. Claro que é um balanço, mas eu acho que tem um outro elemento, quando a gente fala desse coletivo, que quanto mais você sobe a régua para todo mundo, você ajuda a ter uma escala e faz os preços reduzirem. Vou dar 2 exemplos. O exemplo que a gente fez quando a gente começou a desenvolver vidro reciclado era muito mais caro, porque o processo de vidro é super delicado, porque é um processo contínuo de um forno. Cada vez mais a gente forçou o fornecedor a dizer, o fornecedor e os fornecedores a dizerem, ó, você tem que melhorar a sua eficiência. Esse tem que ser o mínimo. Nossa compra tem que ser com vidro reciclado. Se você não for fazer, você está fora, como o Edson falou, dos critérios que você acaba colocando também da parte de condições de cumprimento de legislação ambiental, de condição de cumprimento de legislação trabalhista. Então, acho que esse elemento ajuda. Então, quanto mais escala a gente tiver, mais pressão a gente vai ter. E eu acho que também tem alguns elementos que foram se posicionando e ficou na cabeça, né, do consumidor, de que era muito caro, e a gente começou a perceber, quando se adota escala, como, por exemplo, produtos orgânicos, né, principalmente quando a gente fala de verduras e frutas, né, acho que, no geral, teve uma redução de preço, né, ele ficou muito mais próximo do que se tem hoje, e as pessoas começaram a ver, porque começou a aumentar a demanda, e claro que os produtores tiveram que começar a fazer o seu posicionamento. Então, eu entendo que esse lado é um misto, seja de você ter uma regulamentação que ajuda a equalizar o preço do que é não sustentável com aquilo que é sustentável, ao mesmo tempo uma adoção massiva de escala, seja por uma regulamentação, seja por um acordo das empresas, ok, nós vamos manter esse padrão para todo mundo e aí, consequentemente, fazer uma pressão na cadeia de fornecedores como um todo, mas ao mesmo tempo do consumidor, porque no final a escolha é dele. Quando ele quis se posicionar dizendo, eu quero o posicionamento de preço a 1,99, a 0,99, ele forçou a indústria a ter que setar o price point, e com isso teve que fazer as suas implicações na sua cadeia de custos. Não, o Kevin tocou num ponto muito, muito importante. Eu não sabia que você era engenheiro de alimentos. E é verdade, esse ponto de do baixa qualidade ou ter um baixo custo, essa é a questão, não necessariamente o que você falou, Carlita. É verdade que, em alguns casos, a gente, por exemplo, tem bebida
de proteína vegetal, que a gente aperta o máximo as nossas margens para ter um valor acessível, né? Porque tem uma tributação diferenciada ali também, sabe? Então, tem aí algumas questões aí também tributárias, de escala, né? Que você menciona aí. Vocês viram lá, né? Que na nossa missão está levar a saúde por meio de alimentação para o maior número de pessoas. Isso, desde que eu comecei na Danone aqui no Brasil, quando eu voltei, essa tem sido uma grande discussão nossa. A gente não está jogando nesse segmento de baixo custo, porque para a gente fazer isso, a gente tem que baixar a qualidade dos nossos produtos, e a gente não está abrindo mão da qualidade, né? Então, a gente fala de Tier 3, né? A categoria de entrada, a gente tem alguns produtos lá que estão na faixa superior do Tier. Então, se você olhar ali iogurtes, por exemplo, a gente não consegue competir com algumas marcas, porque o produto é diferente mesmo, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem tido com muita frequência, né? Como a gente consegue tornar o nosso portfólio mais acessível, e sim, poderia ser massificado, claro, porque a gente quer atingir o maior número de pessoas, mas por isso que a gente coloca lá que o maior número de pessoas possível, né? Por enquanto, a gente não está chegando em todo mundo que a gente gostaria, tá? Então, essa é uma questão, e particularmente nesses últimos anos, né, tem sido bastante desafiador do ponto de vista de custos, né? O aumento do plástico, do leite, da lata, são todos os insumos que a gente usa, né, que infelizmente não possibilita a gente já entrar nessa jornada por enquanto, tá? Então, isso está na nossa agenda, está lá no nosso desejo, mas infelizmente a gente não consegue ainda por essas questões que eu mencionei. Se eu pudesse só fazer um complemento, Kavita, porque me veio esse exemplo, não só pela Natura, mas por outras empresas, não só do setor de alimentos, do setor de higiene pessoal, como do setor de higiene de casa, né? O advento do refil, né? Que, no fundo, é uma oferta de fidelização da empresa para o seu consumidor, do tipo, eu te dou uma embalagem que só protege para fazer o transporte até a sua residência. Você tem uma etapa de refilagem que, dependendo da solução, te dá um pouco mais ou menos trabalho, mas você tem nitidamente um ganho do ponto de vista de 20% a 30% de redução do preço. Até porque a indústria falou, para que eu preciso dar uma embalagem tão funcional toda vez, né? Até por essa consciência de não jogar fora, não é só pela impacto, parte... né? Até isso. E o maior exemplo para mim disso é a indústria de bebida carbonatada. A gente deixou de usar vasilhame de vidro por uma questão de praticidade. Ninguém quer levar de volta ao mercado. Essa embalagem voltou por uma questão de preço. Então, o consumidor começou a perceber, bom, eu tenho um trabalho, mas eu tenho um benefício por trás. É por isso que essa embalagem voltou aos grandes mercados. Você falou agora do refil, esqueci de mencionar, a gente teve um aumento significativo do consumo daqueles garrafões de iogurte, né? Não sei se você for no supermercado, você vai ver uma prateleira bastante ampla daqueles galões de 1 litro, 1,5 litro de iogurte. Então, esse tamanho aumentado fez com que o custo por litro, né, fosse menor, e aí é um pouco disso, né, do que está falando do transporte. Então, o custo, né, pelo formato, acabou sendo mais acessível. E aí, durante a pandemia, esse consumo foi aumentado também pelo comportamento das famílias de ficarem em casa. Muito interessante. Eu ouço a resposta de vocês dois e eu vejo muito que é a solução para a gente conseguir ter um consumo com mais propósito e mais sustentável, né, dentro das missões das organizações que vocês trouxeram, mas talvez não vá ser uma solução de um único ator, né, por exemplo, a indústria. Mas a gente está falando aí, o Keivan trouxe essa questão do 1,99, do 0,99, a gente tem um papel forte aí do consumidor também, e tem um papel forte também, o Edson trouxe essa questão do governo, né? Então, tem uma questão de tributação, por que a gente não está dando esses incentivos para as empresas que estão trazendo essas soluções, ao invés de penalizá-las, justamente com as soluções que acabam sendo mais sustentáveis, né? Então, acho que a gente tem aí uma convergência de atores tendo que trabalhar nessa direção. Né? Não, muito, muito interessante o que você falou, e me fez lembrar, na semana passada eu tive uma reunião top com um fornecedor de embalagem.
E nessa conversa, né, eles apresentaram um pouco a empresa, porque era o meu primeiro contato com eles, e era impressionante a convergência, né, dessa agenda de sustentabilidade. Bom, no final da conversa, que era uma reunião que ia discutir temas comerciais, virou uma reunião para a gente, vamos se encontrar daqui a um tempo para a gente discutir o que a gente pode fazer junto, né? Porque aí ele fala, o passo que eu começo a trabalhar em parceria com vocês, a conversa de margem, de preço, ela se torna secundária, né? Porque a gente está junto nessa jornada, nessa missão de sustentabilidade, né? Eu achei super interessante isso, porque isso, de uma maneira geral, ela pode reverter no menor preço para o consumidor lá, né? Porque os dois estão ali se aliando, né, para eu ter um menor custo na minha embalagem, eu, consequentemente, transfiro essa economia para o preço, né? E aí é bem isso que você falou, dessa coisa de ser um ecossistema e não ser um ator individual querendo transformar o mundo. Até se eu pudesse complementar, acho que nesse exemplo, cada vez mais, acho que os departamentos de compras, né, sofrem, né, ainda mais com o câmbio que a gente tem hoje, porque às vezes, não é nem porque o item é importado, é que muitas vezes o fornecedor tem a possibilidade de vender para fora, e aí, consequentemente, ele aumentar a margem dele. Então, como é que você faz uma negociação justa de abrir a decomposição de custo? E aí dizendo assim, ok, esse custo sofreu dissídio da categoria, da parte da mão de obra, vamos acertar o dissídio dessa parte e assim por diante. Então, acho que esse modelo de transparência, né, na negociação, acho que é outra coisa que não se tinha no passado. A gente, quando a gente trabalha com as nossas comunidades extrativistas, a gente faz uma composição de preço justo, porque no final ele precisa entender que ele também poderia estar fazendo outra atividade que deveria ser remunerado por essa atividade. Então, como é que você faz essa composição de uma maneira assim, que os dois lados ganham? Então, não é uma questão de, a empresa está com o poder, até depois eu queria responder a pergunta da Ana Carolina, porque, não é que a gente está na ponta que a gente necessariamente consegue espremer os fornecedores, porque muitas vezes você tem essa situação de como você lidar, ainda mais na pandemia. Bom, quem teve a experiência de comprar carro viu o que aconteceu, né? O setor automobilístico não estava colocando mais pedido porque faltava uma peça, e é um setor que se reinventou, é um setor que basicamente funciona a partir da demanda. O carro é produzido exatamente quando você põe o pedido, não tem? Tem a situação? Tem, mas agora como você quer aquela cor com aquele acessório, não, aí tem que mandar produzir exatamente naquele instante, né? E aí eu queria conectar só rapidamente, se me permite, porque as pessoas acham que quando a gente está no business to consumer, depois eu queria ouvir a opinião do Edson, necessariamente é mais fácil para comunicar alguns valores, e eu acho que não é, porque muitas vezes você tem consumidores heterogêneos e de classes sociais e de níveis de educação e que procuram, alguns deles eu quero qualidade, alguns deles só quero preço. E aí o que acontece é que quando você está no business to business, a grande vantagem é que muito provavelmente o seu cliente da ponta te exige essas certificações, te exige esse nível de abertura de informações de qual é a sua performance socioambiental. Então, você tem vários setores que é quase que é impensável você falar um setor de papel e celulose que não tem uma certificação de rastreabilidade do manejo florestal. Então, é meio que já virou sinônimo, um requisito básico, não é nem um diferencial para ter. Então, eu entendo que muitas vezes o business to business tem até uma vantagem de conseguir falar, olha, de ter clareza de que o cliente consiga interpretar o diferencial que ele está pondo. Enquanto que para o consumidor não necessariamente é uma verdade que ele vai reconhecer esse diferencial de posicionamento de marca e de certificações que você vai agregando na sua empresa. Não concordo. A gente tem uma parte dos nossos negócios, ela é para o segmento hospitalar, né? Então são aquelas dietas que às vezes vocês podem ver pacientes, né, aquelas imagens de hospitais com soro e aquelas bolsas, né, de infusão por sonda, né? Então tem hospitais que valorizam ter produtos de empresas com esse tipo de perfil, mas infelizmente, né, esse segmento ele ainda é guiado por preço, né? Então acontecem licitações, tomadas de preço, e poucos valorizam isso. A gente tem mudado alguns cenários, né? Criando, né, a gente chama de JBP, que são discussões de como ter parcerias, né? Como eu ajudo você e como você me ajuda, sabe? É uma prática bastante comum no segmento de
de supermercados, né, no canal de varejo. E a gente começou a levar essa conversa, né, para os hospitais, e a gente leva educação, né, porque às vezes você não vende, a gente não vende só produto, a gente tem toda uma tecnologia, tem toda uma expertise, né, estudos clínicos realizados. Então a gente acabou de terminar a gente terminou agora um estudo que a gente fez com pacientes que se recuperaram de COVID. Então a gente tem dados que o paciente tem um problema de nutricional ali, e um dos braços do estudo foi com um produto nosso que mostrou a recuperação. Então, esses dados ajudam, né, a criar um protocolo para um hospital que já tem esse cenário ali de caos, né, e quando a gente leva esses estudos, a gente leva a expertise que a gente tem em nutrição, isso agrega bastante valor, né. Mas, infelizmente, ainda essa coisa do selo, da certificação para esse segmento ainda não chegou. A gente está ainda numa jornada de transformação. É uma jornada longa, mas eu tenho certeza que isso vai ser importante também para esse segmento. Muito bom, gente. Essa conversa é muito boa. Eu tenho várias anotações aqui, mas eu sei que a gente passou um pouquinho das 8, mas se vocês deixarem, a gente tem mais uma pergunta, eu tenho mais umas 10, mas o Marcos tem mais uma pergunta, ele gostaria de perguntar para você. Na verdade, eu vou fazer 2 comentários, porque o Kevin acabou respondendo a minha pergunta e também queria deixar um pouco de espaço para pelo menos 2 perguntas, né, do público, né? Primeiro, muito legal, o tema é apaixonante, né? Eu queria, assim, tem 2 questões, né? Quando vocês falaram de governo, tributação, consumidor, a questão de barreira de preços das empresas, tem uma palavra que o Kevin falou bem no começo, cooperação, né? Então, assim, a questão essa é uma demanda da sociedade, e não adianta um dos segmentos querer resolver só o seu problema, não, você que tem que resolver. Se não existir cooperação, isso não vai acontecer. A questão do B2B, o meu testemunho, eu tenho uma consultoria, eu me relaciono com o B2B, está claro, isso é condição sine qua non, todo mundo entende que é necessário. Não é mais um diferencial de uma empresa ou de outra, etc. Qualquer conversa hoje passa por essas questões, né? Mais ou menos como o Kevin falou. Queria também dar os parabéns para a Natura no seguinte sentido, né? Quando há 20 anos atrás esse assunto não era a demanda que é na sociedade hoje, já havia uma preocupação lá dos acionistas, dos fundadores com isso. Quer dizer, ou seja, se isso não nascer legitimamente dentro da empresa, não vai acontecer da porta para fora. Então, muito antes de ser uma demanda, a Natura já fazia. E hoje a gente está vendo, né, que a marca, de algum modo, colhe os resultados, né? Então, eu queria só fazer esses comentários. Eu não tenho pergunta, Kavita, porque eu queria deixar espaço para, pelo menos, alguma pergunta do público. Tá? Legal, Marcos, obrigada. A gente teve uma pergunta que o Keivan já adorei, que já puxou aí da Ana Caroline, já respondeu junto, né? Tem um comentário do Bruno. Na verdade, ele queria agradecer também aí os palestrantes, né? Com relação à palestra, que está também curtindo bastante aqui o conteúdo. Então, eu vou fazer uma última pergunta, né, e acho que mais comentário, e abrir aí para os nossos palestrantes poderem finalizar da forma como quiserem, comentando ou não, talvez seja uma reflexão para a gente deixar no ar, ou pode ser algo para se comentar também. Vocês falaram na apresentação do Keivan, né, sobre mudar o mundo, né, e do Edson sobre transformar a vida dos brasileiros, né? E aí eu fiquei pensando muito como se dá a participação da sociedade, desse mundo que a gente quer mudar, da vida dessas pessoas que vão ter essa vida transformada, para além da pressão que a gente enxerga hoje, o consumidor pressiona nessa direção, né? Então, como que essa sociedade está sendo convidada para participar dessas transformações que as organizações estão promovendo e que têm essa ambição de transformar o mundo, de transformar a vida das pessoas? Qual é a voz que essas pessoas têm nesse processo, seja como um cidadão, o consumidor, sociedade civil, enfim, como que a gente está enxergando, se tem algum passo além dessa pressão que a gente já enxerga no consumo? Vou dar um pontapé inicial e, primeiro, de novo, agradecendo o convite. Acho que a gente podia ficar 2 horas aqui debatendo, trocando experiências. Queria só dar um dado na fala do Marcos, como a gente vê que, realmente, como o papel dos fundadores, quando são visionários, eles ajudam a trazer e mover um pouco a corporação e moldar a cultura e forjar a cultura da corporação. A Natura foi fundada em 1969. Não é uma empresa centenária, como são várias empresas que a gente vê, mas em 1983
ela lançou o refil. Nós não estamos falando de 2013, nós não estamos falando de 2003, nós não estamos falando de 93, nós estamos falando de 83. Ou seja, e o principal conceito, a gente sempre debate isso internamente, era justamente para fidelizar o seu consumidor. Óbvio que tinha um impacto ambiental, tinha, mas não era o primordial, vamos pensar na redução de impacto ambiental. E acho que quando a Kavita faz esse comentário, eu vejo que essa transformação é uma transformação que precisa ser feita e que o consumidor também tem que fazer as suas melhores escolhas e muito provavelmente ele vai ter que mudar seus hábitos. A gente não imagina que a gente vai conseguir chegar nos nossos desafios se eu, Keivan, como indivíduo, também não fizer as minhas outras escolhas. Não só de produtos, mas talvez eu tenha que mudar os meus hábitos. Então, essas novas escolhas também é uma questão de quantas empresas vão conseguir se antecipar e entender quais são essas novas escolhas. Porque se o consumidor quiser manter exatamente o mesmo estilo e o mesmo hábito que ele tem hoje, é insustentável, não fecha a conta. Não existe tecnologia para mudar isso. Então, isso é um básico que a gente precisa entender. Claro que as tecnologias vão evoluindo, né? Eu gosto de citar esse exemplo do Impossible Burger, porque o melhor critério, o melhor indicador que ele poderia criar é a pesquisa de quantos consumidores conseguem identificar que o hambúrguer deles não é de carne. E agora eles estão com um índice de 26%. De cada 4 clientes que eles têm, um só consegue detectar que não é carne. Os outros 3 não conseguem mais fazer a diferenciação. E esse tipo de evolução, acho que faz parte, e até para desmistificar, será que eu consigo produzir algo tão saboroso, tão gostoso, do jeito, de uma maneira mais sustentável? Então, acho que essa é a reflexão que a gente tem. A empresa tem o seu papel, o governo tem o seu papel, mas o consumidor também tem o seu papel como cidadão de contribuir nessa agenda, porque senão não fecha a conta, independente se a empresa só queira se posicionar e ele falar, não consigo reconhecer, não conecto com essa agenda. Então, acho que é uma divisão tripartite muito importante para a gente ter essa consciência. E o último exemplo que eu gosto de dividir com os meus colegas do exterior é porque eu falo que, como lado cultural daqui, a gente às vezes não se atém, mas na lei do Código de Trânsito brasileiro existe uma multa por jogar lixo pela janela do veículo. E para mim só existe essa multa porque existe um hábito, ou existia um hábito, de as pessoas jogarem lixo pela janela, nem ter o cuidado de jogar no lugar correto. Então é uma infração de trânsito penalizada porque isso era corriqueiro. Hoje em dia a gente se espanta, né, dizendo, meu Deus, como o cara pega pela janela e joga uma latinha, um copinho, etc. Mas assim, está no Código de Trânsito, ou seja, é apto da gente fazer isso, infelizmente, né? Bom, da minha parte aqui, antes de fazer algum comentário, queria aqui agradecer a Vita, o Marcos e a todos, e ao Keivan por compartilhar essa sessão bastante interessante, aprendi bastante aí com... Eu já estava familiarizado com muitas delas, mas é bom rever. Parabéns de novo, viu, cara? E a todos aí pela atenção e pela contribuição também com as perguntas. A gente tem uma coisa que quando eu retornei para o Brasil, eu percebi que a gente perdeu um pouco a conexão com o consumidor, né? Eu sou consumidor de Danoninho, né? Desde quando tinha aquele famoso bordão, que quem já tem a minha idade vai lembrar, mas então a gente... Olha por bifinho, né? Vou me entregar aqui. Isso aí. E essa conexão, eu acho que a gente não tem mais como a gente tinha antes, né? Isso para mim é um wake-up call, né? Assim, tipo, puta, mas o que está acontecendo? Então vocês viram lá, o primeiro princípio nosso é inovar para liderar. Então a gente hoje tem uma jornada de inovação dentro da empresa, que ela mira não só os produtos, né, as inovações para os próximos 18, 24 meses, mas a gente tem uma área agora que a gente chamou de Business Transformation, que ela vai olhar o H2 e o H3, o Horizonte 2 e o Horizonte 3. Porque ali a gente vai captar, o Horizonte 2 está ali, né, alguma coisa dentro dos territórios que a gente já identificou, que a gente quer jogar, e então a gente vai buscar conexão com startup. A gente tem um programa de Open Innovation com startups já há 3 anos acontecendo, e esse ecossistema com startups,
nos conecta com uma nova geração, com uma nova forma de pensar também, né? E o H3, né, tem a ver com as tendências disruptivas, né? Por exemplo, a gente está conectado com uma startup que vai ajudar a gente a criar suplementos, nutrição personalizada, que vai ter um suplemento para a Kavita, para o Kevin, para o Marcos, para o Edson, que vai ser diferente, porque nós somos diferentes, né? Temos hábitos diferentes, históricos diferentes, que vai necessitar de uma nutrição diferenciada e personalizada. Isso vai chegar, né? Está ali, ó, na esquina, e a gente quer liderar isso, né? E como a gente faz isso, né? Estando próximo das necessidades do ser humano, não é nem de consumidor, do ser humano, porque às vezes ele não sabe que precisa daquilo, né? Mas a gente olha ali e fala, aqui tem uma coisa que a gente pode ajudar como empresa de nutrição pela nossa expertise. A gente tem se conectado muito com o ecossistema, por exemplo, o IoPro, né, que vocês devem conhecer, ele tem sido desenvolvido com auxílio com a tribo dos personal trainers, né? Então, essa é uma comunidade que a gente ajudou na pandemia. A gente criou uma plataforma onde eles pudessem se conectar e gravar aulas. A gente contratou 600 personal trainers nessa época, que eles perderam, né, a renda, porque eles não estavam podendo dar aula, né, e na academia estava fechada e na casa das pessoas. Então, a gente criou esse ecossistema e hoje a gente constrói junto, né? Quando a gente vai lançar uma inovação, a gente traz eles para junto e fala, bom, e aí, o que você acha que precisa e tal? Então, essa conexão com o consumidor é algo que a gente tem prestado bastante atenção e se preparado, né, se armado do ponto de vista organizacional e de mindset também para a gente evoluir, né, e ter um impacto maior na sociedade e na transformação que a gente almeja no nosso propósito, tá? Então, de novo, muito obrigado e boa noite a todos aí e obrigado pela oportunidade de poder estar com vocês. Edson, Keivan, eu que agradeço enormemente em nome do Lab Marketing por vocês aceitarem nosso convite, estarem aqui, compartilharem tantas ideias bacanas sobre essas temáticas, né, da empresa B, do ESG, do consumo sustentável e desse consumo com propósito. Eu acho que a gente teve uma conversa muito rica, né, que certamente os nossos participantes, nosso público também pôde aproveitar. Eu vou passar a palavra final, aqui já vou me despedir de vocês, vou passar a palavra final para o Marcos fazer o encerramento do nosso webinar de hoje. Boa noite a todos. Obrigado, Kavita, obrigado, Kevin, obrigado, Edson, adorei, né? Acho que a discussão foi ótima, a gente poderia ficar horas aqui, e acho que isso renova o nosso otimismo, né, em relação ao futuro das coisas, né? Todo mundo trabalhou o dia inteiro aqui, vocês trabalharam o dia inteiro e estão discutindo com entusiasmo isso no início da noite. Então, acho que é muito bacana, acho que isso renova um pouco o nosso otimismo em relação a essas coisas. E nós, na Kavita, como professores, estamos fazendo a nossa parte. A gente sabe o quanto a educação movimenta isso. Alguém deixou, acho que foi a Bárbara, um comentário aqui de como a educação é importante para movimentar esse processo, né? Então, também estamos fazendo a nossa parte, tá? Então, eu queria agradecer aos palestrantes, né, pela presença, aos participantes. Queria só compartilhar aqui uma última tela. E amanhã, pessoal, a gente tem uma palestra, né, sobre marcas, né, desafio e tendências na gestão de marcas, com o Alexandre Bouza, que é vice-presidente de consumo no Grupo Boticário, que é uma marca bastante legal, bastante bacana. Tem muita coisa que a gente pode aprender com ele amanhã. Então, eu queria renovar o convite para os participantes do dia de hoje, para que compareçam amanhã, serão todos muito bem-vindos. Então, muito obrigado pela presença, obrigado mais uma vez, Edson, Kevin, pela presença, pela participação. E boa noite a todos que participaram aí do segundo dia da nossa jornada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, então.